Desde o ano de 1996 até o ano de 2024, a gente teve um aumento de 39% do consumo entre jovens do ensino fundamental e de 67% entre jovens do ensino médio. O uso de substâncias esteroides, elas têm sido oferecidas em consultórios de ginecologia, ou com a ideia de que vai melhorar a libido, ou que vai melhorar, ou que vai te trazer uma forma física, uma vitalidade maior. Então sempre, ao final de um off, ao final de uma preparação, a gente olhar para ver o que causou de danos e reverter isso, porque tem como fazer isso. Então quando você tem um acompanhamento médico, onde você vai ver também as suas taxas, seus exames, e isso se torna menos perigoso. Porque nosso esporte é de alta performance. Isso eu não vou mentir para você. A gente usa sim, alguns de nós. Eu mesmo sou multicampeão nas minhas categorias e utilizo, mas não recomendo. Tem certos colaterais, né? Mas a gente tenta evitar os colaterais, mas é inevitável. Sempre vem. Tem gente que quer botar aquele shape em tempo recorde, né? Nem que para isso seja preciso pegar um atalho. E o Câmara Jovem de hoje vai levantar esse peso, que é o uso de hormônios e anabolizantes para fins estéticos. A gente vai começar esse bate-papo levantando uma série de repetições com muita informação, conversando com o nutrólogo Ideutônio Barbosa. Vamos falar para a galera, né? O que são esses hormônios, né? A gente produz hormônio naturalmente. Sim. Mas aí tem gente que recorre ao uso de hormônios por N motivos. Sim. E dentro da puberdade, como é que se pensa, né, na medicina? Eu sei que o Conselho de Medicina, ele diz que é proibido o uso de hormônios para fins estéticos. Isso. Mas como é que a gente pode entender essa temática? O uso de hormônios para fins estéticos, ele não é recomendado pelo CRM atualmente. Entretanto, a reposição de hormônios, ela tem várias indicações dentro da medicina e dentro de todas as suas aplicabilidades. É óbvio que a gente tem atualmente, principalmente entre os jovens, a gente está falando aqui muito com os jovens, um abuso dessas substâncias com objetivos de facilmente chegar a esses objetivos de um corpo sarado, um corpo dito gostoso, só que é aquela coisa, sem a recomendação médica, sem a indicação formal, esses hormônios vão mais atrapalhar o trajeto desse jovem do que ajudar. Nossa, amiga, como você cresceu, o que você tá tomando? Creatina. Para fins estéticos, a gente não tem a recomendação do CRM. Só que o hipogonadismo e a diminuição da testosterona tem ficado cada vez mais comum no nosso meio, devido a produtos industrializados que são consumidos. Ou seja, em geral, o homem tem produzido menos testosterona. Entretanto, a utilização para fins estéticos continua sendo dependente de indicação, ou seja, tem que haver um hipogonadismo prévio para se ter essa indicação. Por quê? Porque dentro do nosso corpo a gente produz, principalmente no caso, o homem e a mulher produzem testosterona. Entretanto, o homem tem uma produção maior desse hormônio. Então, vendo um jovem, aquele jovem que está ali nos seus 15, 16 anos, iniciou na academia, não está conseguindo ter seus objetivos, o que é que ele procura? Ele vai pesquisar na internet, vai ver como utilizar hormônio, como fazer, só que ele está num momento de alta produção de hormônio, onde ele poderia aproveitar e se utilizar dos artifícios médicos de uma forma onde ele fosse promover a saúde. E utilizar hormônio nessa fase seria totalmente degradante para a saúde.
mas com indicação o hormônio pode transformar vidas. Então assim, não é demonizar a substância, é demonizar seu uso, seu abuso, entendeu? Principalmente quando se trata de um público jovem, que está no seu máximo de produção de hormônio e vai quebrar o eixo, porque quando a gente coloca hormônio vindo de fora, o nosso corpo para de produzir ou diminui a produção desse hormônio. E, por consequência, o testículo e, no caso, o ovário na mulher, o testículo vai parar a sua produção e o ovário da mulher vai alterar seu nível de produção, alterando o ciclo natural. Então, assim, é danoso quando não indicado pelo médico. Resumindo, assim, para o público, entendeu? No caso, essa desregulação pode perdurar por quanto tempo? No caso de homem produzir menos testosterona pelo uso externo, né? E sintético de substâncias, a mulher também. Olha, cada caso é um caso, vai depender da quantidade de hormônio utilizado, vai depender do que foi utilizado e o período de tempo. Entretanto, no geral, é uma diminuição permanente. Atualmente, a gente tem tratamentos que a gente faz, que são as terapias pós-ciclo, terapia pós-abuso hormonal, que a gente tenta reestabelecer essa produção hormonal. Entretanto, nem sempre a gente consegue restabelecer. Ou seja, muitas vezes o dano está feito. E o dano não só na produção hormonal, como em outros órgãos chaves. Quando a gente fala do hormônio em si, seria mais fácil restabelecer na adolescência, apesar de, dependendo da quantidade, como eu falei, do tempo e do caso, seria difícil restabelecer. Mas quando a gente fala do jovem, além das doses serem maiores, a gente tem essas lesões dos órgãos-alvos. O que é uma lesão de órgão-alvo? É quando a gente tem a utilização, por exemplo, por vários e vários anos e o fígado da pessoa, para simplificar, o fígado da pessoa, os hepatócitos, tem que processar aquela substância, quebrar uma quantidade de hormônio que ela não teria que quebrar, causando lesão e levando a injúrias hepáticas ou até, futuramente, a câncer hepático. Da mesma forma, o rim, que tem que processar todo aquele hormônio, tem que depurar todo aquele hormônio. E já o coração, eu vou citar os três principais, porque são vários órgãos afetados. Já o coração, ele vai ter uma hipertrofia anormal. O que é isso? Ele vai aumentar de volume. É bom, o coração vai bater melhor, não é? Não, porque ele vai ter menos espaço para encher. Ou seja, você que está pensando em utilizar hormônio, vá ao médico. A gente tem outras formas de melhorar seu desempenho. A gente tem outras formas de botar esse shape do verão, entendeu? A gente tem existem formas saudáveis do jovem, principalmente, de mudar essa vida e de mudar, principalmente mudando seu dia a dia, seus hábitos, vendo micronutrientes, vendo se não tem uma doença prévia que está dificultando você ganhar a massa muscular. Mas, infelizmente, o jovem tem essa tendência a olhar pelo caminho fácil ou caminho rápido, que não é fácil, que vai se tornar difícil no futuro. 100 gramas de frango e vegetais, né? Brócolis, salada. O brócolis é o segredo. Os principais hormônios utilizados atualmente são a testosterona e os seus derivados, onde a gente tem a nandrolona, a oxandrolona, que podem ser adjuvantes a uma terapia de reposição. A dodrotestrona e a testosterona são diferentes ésteres de testosterona juntos na mesma ampola, entendeu? Então, quando você está fazendo essa reposição através dessa medicação, você está fazendo a reposição da testosterona. Aquele monte de nomes são nomes de diferentes tipos de testosterona. Alguns são derivados da testosterona, como eu falei, o exemplo da nandrolona e da oxandrolona. Todos são usados por homens e mulheres, dependendo do objetivo e da indicação. Quando se tem um objetivo estético, se utiliza quando não se há um objetivo, por exemplo, como no fisiculturismo, de que se existe um objetivo, a saúde não é o principal, se utiliza ali a reposição do que está faltando. A gente não vai fazer doses suprafisiológicas.
Entendeu? Então é sempre um equilíbrio, e sempre quando tem um acompanhamento médico e se tem uma indicação, a gente consegue reverter quadros assim, de hipogonadismo totalmente. Ou seja, uma pessoa que estava num período de creche hormonal ininterrupto, ele passa a ter uma atividade sexual normal, ele passa a ter um ganho de massa normal, resultados na academia dentro do esperado, mas nada suprafisiológico, que é esse suprafisiológico que é o negativo. E o assunto não acaba na primeira série. A gente vai conversar com o pessoal que sentiu na pele os efeitos colaterais da terapia hormonal. Bora para a próxima parada, porque tem uma academia esperando a gente. O Câmara Jovem agora está na Academia Silva e eu estou aqui com um dos campeões brasileiros de jiu-jitsu, campeão no fisiculturismo, empresário, dono deste espaço aqui, Anderson Silva. Prazer em receber você, cara. Valeu. Bem-vindo ao Câmara Jovem. Anderson, conta pra gente. Muitos jovens entram na academia querendo um resultado rápido e tal. E às vezes eles treinam durante meses e não obtêm um resultado tão satisfatório. E aí partem para o uso de hormônios, anabolizantes. Quando é que alguém pode pensar em usar isso, né? Assim, eticamente falando, se diz que não pode usar, mas a gente sabe que muita gente usa. Sim. A maioria dos jovens começa a treinar na academia, né? Vaidade, por estética, quer perder peso, quer perder aquela barriguinha que tá satisfeito, entendeu? Então eles começam a treinar e chega um certo tempo, uma fase na academia, que se você não manter a disciplina, uma dieta constante, um treino constante, com periodizações, com professor, com os personagens, se não fizer 100%, realmente não vai chegar ao objetivo, entendeu? Então eles começam a ir por outros caminhos, que é no caso o uso de anabolizantes, entendeu? Então, tipo assim, o que a gente indica como professor, como dono, como empresário, como personal, que ele procura uma pessoa qualificada para passar os hormônios necessários para ele, porque tem pessoas que tomam suplemento, tipo um exemplo, vou dar um exemplo. Tem alunos que chegam, professor, eu posso tomar creatina, professor, eu posso tomar glutamina, pré-treino, não sei o quê. Às vezes você vai tomar uma creatina que seu corpo nem está precisando tomar creatina. Então, tipo assim, o mais ideal mesmo é que você procure um médico, um nutrólogo especialista, tá? Que ele vai fazer uma bateria de exames em você, vai passar por um cardiologista, por um médico clínico geral, um médico especialista para saber se você precisa ou não tomar. Porque muitas vezes o cara está tomando um exemplo bem simples, uma creatina, e você já tem creatina suficiente no seu corpo, não precisa tomar, entendeu? Então essa é a importância de uma pessoa, um médico especialista na área. Anderson, são quantos anos de academia até agora? Já faz 10 anos de academia Silva, né? E já faz 20 anos que eu estou na área de atividade física. Musculação, jiu-jitsu, fisiculturismo, entendeu? Então... Nesse tempo todinho, você já viu muitos jovens chegarem aqui e usarem esse tipo de recurso? Já. Acontece sempre, né? Porque a pessoa começa através da internet, hoje em dia polui muito a mente dos jovens, entendeu? Então, eles vão não querem procurar um médico, não querem procurar um professor para pegar, fica com vergonha, não quer tirar uma dúvida. Aí vai muito pela internet, um amiguinho tomou, aí eu também vou tomar. A gente tem que entender o seguinte, que cada corpo é um corpo, entendeu? Então, o que Erison toma não vai fazer o mesmo efeito que eu tomo, um exemplo, entendeu? Então, o certo mesmo, como eu vou falando, que tem que procurar um especialista, um médico. Tem muitos efeitos colaterais, queda de cabelo, espinha, acne, né? No caso, ginecomastia, entendeu? Dores. Então, tem muitos efeitos colaterais. E às vezes o aluno, a pessoa não entende muito e fica perdida no ambiente sem saber qual foi o motivo que estava acontecendo naquela situação dele. Entendeu? Aí, nesses casos, muita gente vem me procurar, professor, eu tomei tal coisa, tomei esse comprimido e tal, e nasceu espinha em mim, e meu cabelo tá caindo e tal. Aí sim, aí já é uma parte já mais grave já, né? Então, muitos alunos tomam sem saber quais as consequências. Então, qual é o importante nisso tudo, de tomar, um exemplo, anabolizante, né? A questão da proteção, os protetores hepáticos. Então, mais uma vez, quem pode passar os protetores que você deve tomar para proteger tipo rim, fígado, pâncreas e os outros hormônios, tá, que afeta no uso excessivo de anabolizantes, é o médico especialista, e no caso é o nutrólogo.
Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Mamilos! É comum a gente perceber, por exemplo, distorção da imagem entre a galera. Por exemplo, alguém que está bem de forma e quer usar mais, quer crescer mais, já tá grandão, bonitão ou bonitona, e acha que não tá bom. É muito comum caso de distorção da imagem. Acontece direto, isso aí, Nesse caso, muitos alunos já tá, tipo assim, já tá no shape legal já, mas tipo, pra ele acha que tá ruim. Então essas pessoas aí a gente tem que conversar, dialogar, dizer, meu irmão, você tá bom, você já tá com BF baixo, já tá com corpo legal. Então, aí já é a questão, já a parte já psicológica do cara já, né? Porque tipo assim, o cara acha que tá feio, tá gordo, mas não tá, o cara tá bem, entendeu? E a questão de você nunca achar que tá bem, aí é questão de performance. Esse cara tá, um exemplo, vou dar um exemplo, o cara atleta, o cara luta, treina 3, 4 vezes por dia, então tipo, ele vai querer tomar hormônio, porque vai melhorar o rendimento dele, vai melhorar a performance dele, ele vai treinar mais, vai ter mais força, vai ter mais resistência, entendeu? Né? Então automaticamente os caras correm para esse lado. Depois do intervalo, o Câmara Jovem volta com uma carga pesada de informação. Fala, Belinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer ela onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos aqui pelas ruas do Cristo para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer pro futuro. Me diz um negócio, qual é a João Pessoa que tu quer pro futuro? Rapaz, eu acho que é uma João Pessoa mais planejada, mais desenvolvida e pensar pro nosso futuro. E o futuro de João Pessoa passa por aqui, debatendo o futuro da cidade que está perto de chegar a 1 milhão de habitantes. Somos a capital que mais cresce no Nordeste e é por isso que o debate do plano diretor, da ocupação do solo, do zoneamento, tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar, o que tá faltando. Sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento? Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No bairro dos Estados, Valentina, Mangabeira, Peça e Centro. Fala com a Alê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje o assunto é sobre o uso de hormônios e anabolizantes para conseguir aquele shape dos sonhos. Galera, vocês nem imaginam com quem eu topei aqui na academia, com o Raul Lobo. Prazer, Raul. Esse fera aqui é coach esportivo, ele é campeão fitness em várias categorias em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará e tá agora aqui na Paraíba, vai falar com a gente. Cara, explica pra galera do Câmara Jovem quais as categorias de fisiculturismo e quais usam, né, hormônios, quais as que não usam. Harry, basicamente hoje existem várias categorias, tanto para hormonizado e não hormonizados também. Dentre elas, Classic Physique, Men's Physique, Wellness, Bikini, tá? Então essas categorias hoje estão ganhando muita repercussão e hoje também a gente está trazendo atletas naturais também para fazer essas competições aqui. Então está se tornando mais popular ainda
as categorias naturais neste ano e nos próximos anos que virão vai ser a febre. É algo que vai agregar o esporte pela disciplina, ou seja, essa galera vindo para o esporte vai estar sempre aumentando, como eu posso dizer para você, a sua autodisciplina, vão sair das ruas, vão sair das drogas, vamos dizer assim. Ou seja, o esporte abraça isso, tanto o esporte quanto a educação. Então o fisiculturismo hoje consegue abrir um leque, tá? Um leque mesmo de oportunidade pra gente. Ô Raul, agora como é que funciona isso, né? A gente sabe que há um tabu na sociedade, né? É proibido usar hormônios. Sim, sim. Mas, por exemplo, dentro do fisiculturismo, há categorias em que é permitido você ser hormonizado. Sim, sim. Como é que um atleta começa, digamos assim, start do zero? Eu não tomo hormônio, começo a tomar. Como é que é esse processo todo, até ele chegar a tomar hormônio para competir no fisiculturismo? Vou falar da minha experiência, tá? Eu sou atleta de fisiculturismo, porém também tenho muitos atletas naturais. Creio que no Ceará, a maior equipe de atletas naturais seja a minha. Possa ter um coach ou outro que tenha também a mesma quantia, mas eu tenho muitos atletas premiados overais, como Jair Pitbull, Emanuel, muita gente mesmo, são pessoas jovens hoje que não usam hormônio, certo? Em primeiro contato comigo, que eu sou também coach esportivo e preparador de atletas, eu não aconselho, tá? Se eu soubesse isso, logo quando eu comecei também, hoje tem muita informação na internet, a pessoa só erra mesmo e só entra de cara se quiser. Agora tem muita informação também que não é verídica, né? Você tem que checar. Você tem que checar, ou seja, pra ver se você negócio... tem que ver certinho. É isso que eu quero dizer. Então quando a pessoa me procura, eu gosto de ter um reconhecimento, ver o potencial da pessoa genético, o potencial natural da pessoa. Vamos lá. Eu como, cresço, não sei o que, já treino e tal. Come mesmo, treina mesmo, então eu vou ver passo a passo e vou ver a evolução desse atleta que tem o sonho de subir no palco do fisiculturismo. E muitas das vezes ele se mantém na categoria natural, porque consegue evoluir, consegue boas colocações, consegue boas premiações, ou seja, para você chegar no hormônio não precisa já de cara, ou chegar no fisiculturismo a competir, não precisa de cara você já entrar com hormônio. Tá quebrando esses tabus, não precisa. Então a categoria natural está ganhando muita repercussão com isso. Então é uma coisa benéfica pra gente, certo? Uma coisa legal, massa. Mas e no caso do atleta que quer ser hormonizado, quer ir para essas categorias, como é que ele começa? Passou essa fase de reconhecimento, Lobo, quero hormonizar. Aí a gente faz um acompanhamento, vou mandar um monte de exames para o atleta estar realizando, para ver as taxas, para ver se os receptores estão bons. Aí a gente começa fazendo os pequenos testes com hormônio, né? Mas tudo acompanhado, claro, né? Com exames, a gente vê as taxas metabólicas, vê tudo, vê com a alimentação, o treino, aí sim entra o hormônio, tá? E vamos fazendo passo a passo, off-season, cut, ou seja, são termos utilizados hoje no meio do fisiculturismo que o atleta vai fazendo até subir no palco, né? No caso, não há o uso desses hormônios não é prolongado nem para sempre, é por um período, ciclos, não é isso? Isso, é um período por ciclos. Tem hormônios que vão te ajudar a ganhar massa muscular e também a você definir essa massa muscular. Tá? Mas mesmo com os ganhos que esses hormônios podem trazer, há também os colaterais, os efeitos, né? Por isso a importância dos exames. Então sempre, ao final de um off, ao final de uma preparação, a gente olhar para ver o que causou de danos e reverter isso. Porque tem como fazer isso. Então quando você tem um acompanhamento médico, onde você vai ver também as suas taxas, seus exames, isso se torna menos perigoso. Porque nosso esporte é de alta performance. Isso eu não vou mentir para você. A gente usa sim, alguns de nós. Eu mesmo sou multicampeão nas minhas categorias e utilizo, mas não recomendo. É aquela questão de você ter consciência, né? Você vai ter alguns ganhos, mas você tem que estar consciente de que você vai ter algumas questões negativas também para ter que a médio e longo prazo, sim, né? Com toda certeza. Isso. Por isso você tem que estar acompanhando seus exames, tem que estar fazendo certinho, tem que estar com uma boa alimentação. O que eu falo pro pessoal, a base é a alimentação. Vem o treino, vê a sua rotina, aí o hormônio entra.
qual é o seu conselho para a galera que está assistindo a gente agora e que quer entrar no fisiculturismo e que já quer de cara e assim, quero fazer hormônio, uso de hormônio. Vamos lá. O que eu aconselho para essa galera? Procure um bom profissional que entenda do assunto, não vá na tora, não vá na doida, faça os exames, se alimente bem, treine bem, aí sim você vai ter bons resultados no fisiculturismo. Porque o fisiculturismo é tijolinhos, você vai construindo a sua carreira. Não adianta a pessoa achar que vai tomar um monte de coisa e vai subir para ser campeão, que vai subir para ser um atleta de renome. Não, você tem que ir nos estágios certinhos para poder chegar no seu potencial máximo. Então tem que ter paciência. Se for com essa afobação toda, quero ficar grande, quero ficar seco, não rola, você vai ter só efeito colateral. Mesmo com os hormônios, nenhum ganho assim vem tão rápido, né? Não, tem não, que ser não. tijolinho. Tijolo por tijolo. E com muita consciência, né? Muita consciência, trabalho duro e disciplina. É o que a gente prega. Galera, eu tô com uma paraibana arretada, o nome dela é Flávia Victor. Ela é nada mais, nada menos do que campeã mundial de fisiculturismo. Flávia, bem-vinda ao Câmara Jovem. Obrigada. Como foi esse título que você ganhou na Itália no passado? Então, há 7 anos eu venho tentando, né, disputar, tentando conseguir o título de profissional. E graças a Deus, ano passado, conquistei esse título em novembro, na Itália. E é isso. É a primeira paraibana a conseguir esse título. Primeira paraibana. Ô Flávia, e o que foi que te motivou, né, a entrar no fisiculturismo? Há 7 anos que você se dedica nisso. Conta pra gente. Então, eu sempre gostei de atividade física, né, de esporte. Eu fui atleta de vôlei. E quando eu encerrei no vôlei, eu procurei uma modalidade esportiva. E eu me encontrei, na época, estava dando um boom muito grande no fisiculturismo. E me encontrei, mas sempre gostei, deixando bem claro que sempre gostei do fisiculturismo. E também consegui agregar com a minha profissão de nutricionista. Pra gente ter uma ideia, você compete numa categoria que pode ser hormonizada, não é isso? Isso. E como foi pra você, no começo, administrar, tipo, a primeira vez que você tomou hormônio, você lembra? Conta pra gente como foi a experiência. Eu pesquisei bastante um coach, né, que pudesse me dar o caminho das pedras, né? Então ele conversou muito comigo, foi praticamente um psicólogo, porque a gente tem que sentir muita confiança para começar a hormonizar, né? Não é assim aleatoriamente, a gente tem que ter os cuidados, fiz os meus exames, tudinho direitinho e foi praticamente uma dosagem terapêutica e até hoje é dessa forma. Com muito cuidado. Com muito cuidado. E quais foram as mudanças que você notou logo, cara, tanto no seu treino, na sua força? Então, tem certos colaterais, né? A gente tenta evitar os colaterais, mas é inevitável. Sempre vem. É um pouco de queda de cabelo, o crescimento de pelos, né? Mas, assim, o corpo muda muito, muda bastante, assim, muita força. Enchendo. Essa foi a parte positiva, né? Muita positiva, força, exato. Né? E como é que como é que você administrou os colaterais? Assim, isso me incomoda mais, isso me incomoda menos, isso aqui dá para eu... A gente não passa um tempo usando contínuo, não é de uso contínuo, né? A gente sempre tem os intervalos, até para a saúde da gente também. Mas isso aí é tudo controlado. Além disso, você notou mudança de humor? Ou teve alguma questão psicológica, sei lá? Não, assim, eu sou muito tranquila. Eu trabalho bem o meu psicológico, trabalho muito. E eu converso muito com o meu coach. A gente tem uma liberdade muito grande para conversar. E assim, é como eu falo, as minhas dosagens são terapêuticas, não é aquela coisa exagerada.
Você acredita que hoje tem muito jovem na academia que meio que faz o uso indiscriminado? Sim. Que acha que tá fazendo o negócio certo? Muito. Assim, sem a pesquisa, sem um acompanhamento com o coach. E a gente tem que tomar cuidado porque muitas pessoas se intitulam de coach e não são nada, né? Então, você tem que pesquisar muito, tem que ir atrás, tem que ver se a pessoa realmente tem um curso, entendeu? É a sua vida, né, que você está entregando nas mãos de uma pessoa. Já deu para sacar que quem usa anabolizante sabe que junto desse pacote vem um monte de efeito colateral, inclusive efeito que vai durar para o resto da vida. Para entender melhor essas substâncias, a gente vai conversar com a endocrinologista Nariane Chaves. Bora nessa? Considero um problema de saúde pública pela banalização do uso indiscriminado de hormônios para pessoas que não têm indicação de repor esses hormônios. Essa proposta ela é muito tentadora porque existe a promessa de que esses hormônios podem melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua performance muscular, melhorar a sua estética, né? E isso faz com que adolescentes, até crianças às vezes, e adultos de todas as idades busquem nessa estratégia uma forma de melhorar esteticamente e melhorar a qualidade de vida. E na verdade o que a gente tem é uma conduta que não tem segurança e que pode trazer sérios prejuízos à saúde. Doutora, há uma diferença entre hormônio e anabolizante? A gente pode diferenciar? Como é isso? Então, o anabolizante é um tipo de hormônio. Tá. Tem vários hormônios anabolizantes. O clássico é a testosterona, porque ele é um hormônio anabolizante. E toda vez que eu falo que é um hormônio anabolizante, eu falo de um hormônio que faz com que o tecido cresça. Tá. O tecido muscular, o tecido ósseo, e por isso eles recebem esse nome anabolizantes. Mas existem inúmeros hormônios anabolizantes que derivam da testosterona. É muito tentador, Harrison, receber a proposta de melhorar o seu corpo, melhorar a performance física. De forma rápida, né? De forma rápida e com pouco esforço, né? Então, todo mundo quer o corpo perfeito, todo mundo quer estar bem plenamente com o corpo. E essa promessa faz com que as pessoas realmente busquem essa estratégia. O hormônio anabolizante, ele tem uma ação no tecido gorduroso periférico em que diminui essa gordura periférica e aumenta a massa muscular. Então, a tendência de quem busca essa estratégia é aumentar a massa magra, visivelmente, e ficar esteticamente nos padrões de beleza que, infelizmente, são impostos hoje pelas mídias sociais. Porque hoje o paciente, a pessoa que busca um médico para usar anabolizantes, ele tem a falsa sensação de segurança. E ele pensa, nossa, o médico está prescrevendo, então é uma conduta segura. E se ocorrer qualquer prejuízo, o médico vai estar ali e vai poder me ajudar. Mas o que acontece é que qualquer conduta na medicina, a gente sempre tem que colocar numa balança de custo-benefício. Se o custo dessa estratégia for muito maior do que o benefício, essa conduta ela não deve ser utilizada, né? Então, utilizada. Que, infelizmente, muitos médicos, eles estão prescrevendo hormônios de forma inapropriada. Então, eu falo que é uma falsa sensação de segurança que todos os pacientes, todas as pessoas que nos assistem devem estar atentos. Doutora, até nos casos em que é preciso haver uma terapia hormonal com o paciente, a gente tem que estar alerta para os efeitos adversos, porque sempre vai existir, não é isso? Ou não? É muito importante a gente diferenciar o uso indiscriminado para fins estéticos e melhora de performance física do uso para pessoas que têm deficiências comprovadas de hormônios, sejam eles hormônios anabolizantes, qualquer tipo de hormônio. Por exemplo, se sua tireoide parar de funcionar, a gente vai lhe dar um hormônio da tireoide. Certo. Se o seu testículo ou a sua hipófise parar de funcionar, a gente vai lhe dar a testosterona, que inclusive é um hormônio muito importante para a saúde masculina.
e que deve ser reposto de forma cuidadosa, supervisionada para pessoas que têm deficiência. Por exemplo, mesmo nesses casos, um homem que está precisando de testosterona, ele tem que estar alerta, por exemplo, talvez ele não possa ter filhos, tem que averiguar que idade esse homem tem para avaliar os efeitos dessa terapia. Então, falando em efeitos adversos, que você me perguntou isso, mas no início, a gente tem que lembrar que o uso em doses suprafisiológicas, ou seja, acima do normal, pode aumentar o risco de tromboembolismo, de hepatotoxicidade, que é a inflamação no fígado, podendo dar, inclusive, casos de hepatite grave fulminante. O embolismo, no caso, é questão sanguínea e circulatória. Como se o sangue ficasse mais grosso. E essa viscosidade maior do sangue faz com que ocorram trombos que vão obstruir a passagem do sangue para diversos órgãos. Então, esse é o tromboembolismo. Mas também há relatos, inclusive recentemente publicado, um estudo dinamarquês, que mostrou um aumento de 9 vezes mais de risco de insuficiência cardíaca, mostra. 2 vezes mais risco de arritmias cardíacas, 3 vezes mais de infarto agudo do miocárdio. Então, esses são só os efeitos no sistema cardiovascular. Existem ainda outros efeitos e o mais importante, Edson, é a dúvida da segurança. Nós não temos estudos que comprovem a segurança dessa conduta. Então, tudo pode acontecer até que se prove o contrário. Então, isso não é medicina. A gente sempre tem que ter muito mais segurança e muito mais certeza do que dúvida em qualquer conduta médica. Doutora, a gente tem um dado de uma pesquisa em que se constatou que a venda de anabolizantes no Brasil aumentou 670%, gente, é um número muito alto, nos últimos 5 anos. Essa pesquisa é de 2023 e é da Anvisa. A gente vai colocar aqui no vídeo para vocês também terem acesso. Como a gente justifica esse aumento que é tão expressivo? Olha, Harrison, o que tem acontecido no Brasil é que o ginecologista é um médico que ele pode estar hormônio. Inclusive, existem excelentes ginecologistas que fazem terapias hormonais certas, responsáveis e éticas. Mas, infelizmente, não só no consultório da ginecologia, eu citei a ginecologia, por exemplo, existem vários outros médicos que prescrevem o hormônio de maneira inapropriada, com a ideia de que aquele eixo hormonal está falho, que está baixo e que precisa dar um upgrade ou uma otimizada nos níveis hormonais, sem, na verdade, o paciente apresentar qualquer alteração hormonal que justifique a prescrição. Inúmeros relatos. Infelizmente, a maioria das pessoas que me procuram, já me procuram com alguma sequela. Eu tenho casos de infarto agudo do miocárdio em paciente com 34 anos, de tromboembolismo, de acidente vascular cerebral com 39 anos. Tenho casos de pacientes que desenvolvem o que a gente chama de vigorexia, que é uma patologia psiquiátrica que faz com que a pessoa fique dependente daquela forma física e traz um distúrbio de imagem associada. Vigorexia, infertilidade, né? Recentemente eu tive um caso de insuficiência cardíaca grave, um paciente jovem também, 36 anos, que não aguentava subir uma escada porque fez uma insuficiência cardíaca gravíssima, né? Então, fora os casos bobos, né? Que eu considero os efeitos colaterais mais bobos, com mulheres com acne, com a voz engrossada, com o cabelo caindo, né? Queda de cabelo localizada mais na região frontal, né? Então, tudo isso ocorre pelo uso inapropriado de anabolizantes, de hormônios Nossa, é muito impactante. E falando dessas consequências, é possível reaver uma saúde ou reorganizar esses organismos? Ou depois de fazer o uso de tanta substância assim discriminadamente, você vai ficar com alguma sequela para sempre? Excelente pergunta. A maioria dos casos, quando o uso é curto, ele pode ter a sua sequela revertida. Existem, e eu tenho vários casos de pessoas que infelizmente desenvolveram sequelas que não têm mais reversão. Eles vão ter que aprender a viver de uma forma limitada e
Exato. Por exemplo, esse caso do jovem que desenvolveu uma insuficiência cardíaca grave por anabolizantes, a gente até conseguiu melhorar um pouquinho a fração de ejeção dele, funcionalidade dele, mas ele nunca mais vai ter o mesmo coração, infelizmente. Pessoas que fazem uso crônico, que desenvolvem atrofia do testículo relacionada à infertilidade. Muitas vezes esses jovens que começam a usar na fase da adolescência, quando chegam na nossa idade que querem ter filhos, não consegue porque houve uma atrofia tão importante do testículo que ele não consegue mais produzir o espermatozoide. A gente pode dizer, não só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil, isso é um caso de saúde pública. Totalmente, um caso de saúde pública, e a gente realmente conta com a ajuda de vocês, né, dos meios de comunicação, para fazer esse alerta à população que todos precisam entender que hormônio deve ser feito em pessoas que têm deficiências hormonais comprovadas e não para fins estéticos de melhora de performance física, para melhorar o teu eixo hormonal, sem qualquer justificativa de uma patologia que indique aquela reposição hormonal. Muito comum eu receber perguntas de homens jovens que me abordam perguntando: doutora, é possível eu hipertrofiar sem usar os hormônios? É totalmente possível a gente promover uma hipertrofia muscular de maneira saudável, ética e responsável, baseada na prática de atividade física regular, de exercícios físicos resistidos, com uma boa estratégia nutricional, com o cuidado da nutroterapia, que a gente chama, né, do uso de suplementos que já são aprovados, né, pelas agências de vigilância e que já têm respaldo científico que pode nos ajudar a melhorar a forma do nosso corpo, combatendo inclusive outras doenças que são associadas à obesidade, ao diabetes, a disfunções cognitivas. Então, o músculo, você costuma dizer, é vida. Então, a gente tem como sim cuidar do nosso músculo, tirar o excesso de gordura do nosso corpo de maneira saudável e responsável. Pessoas que procuram médico, procuram nutrólogo, ele vai passar a medicação certa para você se proteger e a medicação certa para você, um exemplo, crescer, engordar, emagrecer, entendeu? Isso tanto para a parte masculina como a parte feminina. Tem meninas também que querem emagrecer rápido demais. Tem vários comprimidos que inibem fome, e isso, meu amigo, só vai prejudicar a sua saúde. O conselho que eu dou, não vá por esse caminho. Coloque uma pessoa especialista. Tem médicos, tem nutrólogos, tá? Fale com seu professor, fale com seu personal, fale com seu dono da sua academia quando você treina, tá? Que você, com certeza, vai indicar uma pessoa boa para acompanhar você. Faça seus exames, procure um bom profissional, se alimente bem, treine bem. Então, assim você vai construir uma carreira bem legal dentro do esporte, do fisiculturismo. E tenho certeza que, apesar dos ganhos, você também vai ter que lidar com alguns efeitos controversos. Não é, professor? Com toda certeza. Então, obrigado, por isso os exames. Tamo junto, meu irmão. Se você quer realmente entrar nesse mundo de fisiculturismo ou qualquer outra modalidade que venha utilizar hormônios, entre outros ergogênicos, primeiro, não desistir. Segundo, procurar um coach que realmente preze por sua saúde, porque tem muitos coaches que querem entupir o atleta de hormônio, né? São pessoas novas, assim, que querem exageradamente e não precisa, né? Você precisa procurar um coach, né, de responsabilidade e se dedicar. Dedicação. E hormônio não é tudo. Você precisa, sim, o hormônio é a cereja do bolo. Você precisa se dedicar aos treinos, à alimentação. E a cereja do bolo é o hormônio. A partir do momento que você começa a hormonizar, você tem que fazer tudo a risco. Mais disciplina. Mais disciplina ainda. Porque não adianta você hormonizar e ficar sentado no sofá. Ficar bem. Tá pensando em usar hormônios para botar aquele shape saradão? Então toma cuidado, se informa antes, se cuida. Sabe por quê? Porque músculo é bom, mas podem vir efeitos indesejados e ter o corpo e a mente intactos. É melhor ainda, não é não? Câmara Jovem de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Curte a gente nas redes sociais da Câmara. Nosso programa também está no YouTube. E a gente se vê no próximo episódio, sempre de olho no que importa para você. Tchau!